Mas você tem esse lance de desmistificar várias coisas, né? Eu tava vendo um vídeo seu sobre constelação familiar. Eu nem tô por dentro exatamente o que é constelação familiar e o que você fala. Então, eu só falando porque eu decidi falar sobre isso, de desmistificar. Tá. Eu comecei a perceber essa questão das pessoas, que nem tu falou, mas o observador é o olho, não é o olho. Aí eu percebi que muitas pessoas vendiam um discurso de curas. Ou de riquezas, de prosperidade. Se você vibrar assim, pensar assim, você vai ficar rico. E usavam o quê? Conceitos de física, na maioria das vezes, quântica, física quântica ou só física mesmo, com energias, vibrações, frequências. E aí eu comecei a perceber que muita gente não entendia isso e acreditava. E aí eu comecei a falar sobre essas pseudociências, que é tudo aquilo que parece uma ciência, mas não é uma ciência. Então, tipo, pensa assim, algo que te diz, mas isso tem base científica, um conhecimento científico, mas na verdade não tem nada de ciência. Telepatia é pseudociência. Porque, tipo, tu não tem como provar que e tu não pode falar que é científico. Hipnose é o quê? Hipnose é uma técnica que as pessoas usam que, em princípio, a pessoa vai ser hipnotizada, mas não quer dizer que ela tem, por exemplo, uma finalidade. Entendi. Não existe, por exemplo, na psicologia, evidências científicas que justifiquem tu usar a hipnose num paciente. Isso ainda não tem. Tá. Mas, por exemplo, a constelação familiar, ela é uma pseudociência porque ela diz que ela é baseada em ciência quando ela não é. A constelação familiar, ela é uma técnica que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele é um ex-padre, um teólogo, se eu não estou enganada, e ele foi catequizar uma comunidade lá na África, chamada de comunidade dos Zulus. É um grupo étnico lá. E ele disse que ele aprendeu lá coisas místicas e tal. E aí ele levou para a Alemanha, no caso, essa prática, e começou a falar para as pessoas que existia um campo universal onde todas as pessoas do mundo estão conectadas com as pessoas vivas e as pessoas mortas. Então, por exemplo, se tu tem hoje, não sei, uma ansiedade, pode ser porque o teu tataravô tinha um problema X que te causou uma ansiedade. Que eu tô conectado com ele. Supostamente. Tá. E aí, ele começou a vender isso como uma terapia. E aí, tu tem uma pessoa que é o constelador, que vai guiar essa encenação, e um constelado, que seria a pessoa com o problema. Tem uma encenação? Tu chama pessoas. Aí, por exemplo, tu é a pessoa... Aqui. Tá o Lene, o Paquito... Isso. Daí, por exemplo, tu tem um problema. Eu tô me sentindo ansioso. Aí a gente chama o Lene pra vir aqui pra roda, o Paquito, aí daqui a pouco o Lene, sei lá, deita no chão. Por quê? Não sabemos. Daí eu vou e digo, ele deitou no chão porque a tua mãe abortou uma criança e isso te gerou uma ansiedade. Mas por que você deitou no chão? Eu tava cansado. É exatamente isso. A pessoa faz qualquer coisa e aí tu significa aquilo de alguma forma. Só que o problema dessa técnica é que ela é usada no judiciário e no sistema público de saúde. Como uma coisa eficaz. Como algo eficaz. Então vai lá, uma mulher, por exemplo, que sofreu uma violência doméstica ou uma criança que foi abusada sexualmente, e os caras vão botar todo mundo lá pra encenar e vai reviver aquilo? Exatamente, vai reviver. E se tu for ler... É muito perigoso. É muito perigoso. Por isso que a gente teve até uma audiência no Senado pra discutir isso, e eu fiz já vários vídeos, onde eu inclusive mostro partes da obra do criador, onde ele fala que se, por exemplo, uma criança foi abusada, essa criança foi abusada porque a mãe não deu suficientemente atenção pro pai. Nossa. Então a criança deveria ir... Tá justificando o ato do pai. E aí a criança deveria ir para a mãe e falar, eu faço isso pelo papai. E aí pra mãe falar, pro pai falar, eu faço isso pela mamãe. Como se existisse uma justificativa pra isso. E tem isso nos meus vídeos, eu coloco a página do livro, o livro. Então, essa é uma das técnicas, assim, que eu acho que é muito absurda, porque ela tá sendo usada no sistema de saúde, no judiciário, e tá revitimizando pessoas, tá justificando comportamentos que não deveriam ser justificados, e muitas vezes as mulheres que passam por essas
Geralmente é casos da família, vara de família. Então tem muita mulher envolvida nisso e elas sofrem violência de gênero lá dentro. Porque daí tu vai reviver aquilo. Tu tem que muitas vezes pedir perdão pro agressor, honrar o agressor. São várias coisas assim, bem pesadas que acontecem. E essa é uma técnica que eu acho Mas que por que tá entranhada nessas coisas? Quem colocou isso daí? Daí é questão de política, de vai entrando, vai colocando, existe interesse, várias coisas juntos. Assim, ó, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem as PICs, não sei se tu conhece, Práticas Integrativas e Complementares. São 29 práticas que são de terapias alternativas. Ou seja, a maioria delas não possui nenhum embasamento científico, mas elas estão lá. Por quê? Porque alguém assinou um papel e colocou lá. Como que as coisas... Tipo cristais, essas coisas? Tipo constelação familiar, ozonioterapia, várias técnicas que não têm um embasamento, mas elas estão lá e supostamente ajudariam as pessoas. Então, é isso que eu falo um pouco no canal. Explicar para as pessoas porque existem técnicas que parecem que são ciência, mas que não são ciência. Elas são... Elas têm uma embalagem bonitinha. Elas têm essa embalagem. Porque existe esse campo, e esse campo é científico. Ou porque existe essa energia, ou existe essa frequência. Quando, na verdade, não existe nenhuma evidência de que essa técnica ajude alguém, entendeu? Não é comprovado que a constelação familiar tem resultado. Não. Por exemplo, a constelação familiar, ela partiu de um achismo e foi aplicada. Ela não passou pela metodologia científica. Quando a gente trabalha com ciência, seja na física, na saúde, na medicina, qualquer área da ciência, a gente segue uma metodologia. A gente vai partir normalmente de uma observação, de forma geral, tá? A gente vai de uma observação, a gente formula hipóteses, ou seja, eu acho que esse fenômeno acontece por conta disso. E essa tua hipótese, ela pode ser validada ou refutada. E aí tu vai fazer experimentos e vai verificar, vai publicar para a comunidade científica. A maioria dessas técnicas pseudocientíficas, elas partem da observação e chegam numa conclusão. E aí os caras tentam fazer o caminho contrário. Funciona? Agora eu vou achar por que ela funciona. Mas não é assim. A gente tem que partir do nada e chegar em alguma coisa. Tipo, a física. Tu não falou, tal coisa acontece, ou eu acho que isso... Você consegue achar relação em coisas tipo totalmente... terra plana. Não, tipo... Falaram aqui também, né? Quando o Nicolas Cage lança um filme, tem mais gente morrendo afogada. A correlação espúria, né? Ou quando... Teve uma outra que eu vi Só pra deixar claro, não é culpa do Nicolas Cage, tá? É que as duas coisas são mensuradas e realmente tem essa relação. Não quer dizer que uma é causa da outra, exatamente. Né? Então tem... mais pessoas... Como é que é? Comem queijo e pessoas se afogam na piscina. Umas coisas também tem, assim, pessoas que comem queijo e divórcios que estão acontecendo. Isso chama correlação espúria, ou seja... tem uma relação de 100%, eu acho que, de divórcio, a pessoa casadas. Sabia isso? 100% das pessoas que divorciam eram casadas. Essa é uma relação boa, né? Faz todo sentido. Não quer divorciar, não casa. Exatamente. Mas enfim, e aí essas práticas, elas fazem isso. Elas partem de uma conclusão, mas aí querem encontrar uma explicação para aquela conclusão. Só que a ciência não funciona assim, né? Por isso que a gente tá sempre fazendo metodologia científica e trabalho. E os cientistas estão sempre, parece que... Não sei se tu já viu algum artigo científico, todos vão acabar com... Precisamos de mais pesquisas. Todos acabam assim, as pessoas... Mas nunca tem uma conclusão? Sim, porque nenhum cientista vai, tipo assim, de forma taxativa. Que nem eu falei, tu perguntou. Mas os quarks são... as partículas fundamentais, tá? Baseado em até tudo hoje, que a gente sabe até hoje são. Amanhã eles vão ser? Não sei. Porque é muito difícil tu taxar uma coisa assim. É isso e pronto. Porque daí é dogma, né? Aí é dogmática, aí não é ciência, é religião. Aí é outra coisa, é diferente. Então, na ciência, a gente não pode fazer essas afirmações taxativas, dogmáticas. Constelação familiar, qual foi o contra-ataque, assim? Porque você fez vídeo e o que o pessoal fala? Meu Deus. Pra mim funciona, essas coisas assim? Então, tem gente que fala, eu fiz e foi muito bom. Tem gente que fala,
que saiu de lá com uma crise psicótica, que saiu de lá achando que o pai não era o pai, que na verdade o tio era o pai, fez DNA e era, tipo... Tem isso, tem fala assim, não, mas é que, por exemplo, tu é desse jeito porque, na verdade, sei lá, tua mãe, tu era gêmeo de uma criança... Eu, por exemplo, nasci com o pé pra dentro. Não, pior, tu comeu o teu irmão gêmeo no útero da tua mãe. O quê? Nossa, velho! E o cara louco? fica com isso na cabeça. Fica, e as pessoas acreditam nisso, é muito sério, porque aí a pessoa pensa assim... Tá, mas eu comi esse feto? Ou minha mãe abortou... É sempre a mulher, né? É tipo, a mulher é sempre a problemática. O homem é tipo, não recebi atenção suficiente. É a caixa de Pandora, a mulher que abriu a caixa de Pandora lá, né? É tipo isso. E aí os caras, essas pessoas sempre arrumam justificativas muito ridículas. Nossa. Porque a constelação, ela é baseada... na família tradicional, no conservadorismo e em coisas lá da Alemanha, com catolicismo, porque lá o homem atrás. o homem é ex-padre. Tipo, ele tinha toda essa coisa... Essa carga, né? Então, sem contar que, tipo, a pessoa, ela, por exemplo, usa palavras tipo, eu te honro. Tipo, o homem, ele é o superior na família. Na constelação, você tá falando? Na constelação. Ele é o superior na família e todo mundo tem que obedecer. Tem que honrar aquilo. Essa parte. Eu te honro. Olha que legal. Ela falou, eu te honro. Aí ela estende o lençol pra mim, assim. Sonho, né? Aí ela falou, eu te honro. Aí eu falo, eu também te honro. Parece aqueles filmes meio de seita, né? Aquelas coisas. Uma seita. Conto de Aya, né? Então, mas pra mim é meio que seita, assim. Porque as pessoas entram naquilo ali, elas acreditam muito naquilo. E a mente, né? E aí elas... medo dessas coisas. Eu tenho medo de... Imagina, tu tá num grupo de pessoas, aí tu começa a conviver muito com elas e descobre, meu Deus, tô numa seita. Não, que nem aqueles... Volta e meia tem um pessoal que se mata porque acredita que o cara tem a verdade e... Ou mata outras pessoas, né? Exatamente. Tipo aquele... Como que é aquele caso famoso tem do Jim Jones, tem do outro que mataram a esposa do diretor, né? O diretor do Polanski lá. Esse que até mesmo. fizeram o filme, o Tarantino. Como chama o carinha lá? Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson, né? Você ia falar da música, né? Então, tipo, as pessoas fazem coisas bizarras, assim. Tu já viu o documentário do Osho? Claro! Fantástico! Vocês já viram? Quem não viu, cara, parece nunca vi tanta reviravolta. Você fica falando, tal pessoa é filho da puta. Não, aí depois fala, não, quem tem razão é o pessoal da cidade. Não, quem tem razão é a mulher. Todo mundo lá era uma loucura, aquela seita. E quando eles começaram a envenenar os restaurantes da cidade para as pessoas passarem mal... Os caras eram muito pirados, né? E eles acreditavam assim... O Arthur Veríssimo veio aqui e fez parte do Osho, né? Lembra? Aqui no Brasil? Ou, não, tipo, lá nos Estados Unidos? Na Índia, não foi? Eu não lembro. Ele foi lá Foi na Índia, Na fonte? Na fonte, cara. Que loucura. Eu vi só o documentário, assim, mas tem muita gente que ainda gosta do cara, até assim. Hoje. Então, tipo, pra mim o mais hilário foi, assim, quando ele quase ia ser preso, que ele fugiu levando o trono, o não sei o que de ouro. O cara era muito, assim... Tem uma outra que é muito boa também, não sei se tu viu acho que é Birkman, o cara do yoga. Não. Que ele também fez uma seita de yoga, que o cara... No Netflix também? No Netflix também. Que o cara, ele era um instrutor de yoga indiano. Aí ele foi para os Estados Unidos e montou um super treinamento, assim. E aí ele foi acusado de assediar mulheres, de fazer as pessoas passarem mal, porque as aulas dele era, tipo, sem comer, sem beber, sem fazer nada por horas e horas e horas. Era, tipo, um esquema de pirâmide também. Sei. E até hoje tem gente que curte o cara. As pessoas, elas curtem muito gente aleatória, né? Cara, sei lá, tem todo tipo de louco.